Boa noite. Boa noite. Bom, gente, estamos aqui novamente, né? Com mais um estudo na Casa Girassol. Coisa boa estar aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Nosso Lar, né? Com a Ellen. Eu até coloquei lá nas nossas redes, a gente tá... A nossa página lá no YouTube está organizada, né, de uma forma onde a gente consegue acessar os estudos de uma forma mais fácil. Então, quem quiser acessar, entra lá no YouTube da Casa Girassol, tem lá nas playlists, então a gente tem os estudos são várias pastinhas ali, né, e os estudos do livro, que é uma continuidade, então para não ficar solto, a gente tem todos os vídeos lá disponíveis para quem quiser acompanhar, né? Então, para quem está assistindo agora, para quem começou agora, vai gostar muito desse estudo, porque é um estudo muito intenso e importante. E quiser voltar e acompanhar desde o início, está lá salvo, tá? Então, podem entrar, podem acessar, que já está disponível para todo mundo. E, além disso, os outros estudos também estão separados por ano, né? Então, quem quiser acompanhar, tem no Instagram e também está lá no YouTube, tá? Vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Mais um aprendizado, né? Vamos fazer nossa oração, fechar os olhos, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de novamente estarmos aqui reunidos no propósito de evolução, uma evolução que se estende, né, no nosso aprendizado ao lidar com as pessoas, ao lidar conosco, entendendo que nós estamos aqui realmente num processo de aprendizagem, que nós vamos acertar, mas que também vamos errar, que podemos ser, né, compreensivos com a gente mesmo e com os outros. Então, que a cada momento, a cada oportunidade que tivermos de estudo, que possamos agradecer a Deus e a quem nos trouxer cada aprendizado. Lembrando que no dia a dia a gente tem essas oportunidades. Cada momento da nossa vida é uma oportunidade. Então, que a gente possa agradecer e vir de coração aberto para receber esses ensinamentos, para cooperar nesse aprendizado, né, participando de alguma forma e apreendendo os ensinamentos também. Que cada um de nós que estamos aqui hoje, quem estiver do outro lado da telinha aí, acompanhando, quem for assistir depois, e cada pessoa que estiver no nosso coração nesse momento, com as nossas intenções, possa receber um pouco dessa emanação de paz, de luz, de amor, da forma que elas precisem nesse momento. Que cada um receba um pouquinho e que esse pouquinho possa se multiplicar, fazendo assim com que a gente possa, de formas pequenas, cooperar com cada ser desse nosso planeta, com cada momento, cada movimento que tenha acontecido. Obrigada, Senhor, obrigada, nosso Pai, obrigada a todos os presentes, que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? Tem alguém vindo pela primeira vez? Como que é seu nome? Derlino. Derlino? Derlino. Derlino. Seja bem-vindo, viu, Derlino? Obrigado. Evandro e Larissa, né? São os que estão vindo pela primeira vez nesta casa. Vamos pedir a Deus que nos abençoe e possam fortalecer e que nós possamos manter a nossa vibração em preces, porque durante a reunião nós vamos sendo sondados pelos espíritos amigos que desse plano, ou mesmo que estejam em sintonia com a gente do plano espiritual. Então nós viemos aqui
angariar muito, receber muito nesta noite. Não só os conhecimentos que são da doutrina espírita, mas as forças de que nós necessitamos, porque essa é a função das casas espíritas, né? No atendimento fraterno, no calor humano, que tanto recebe, né, de braços abertos. Então, durante a reunião, nós vamos sendo abençoados, nós vamos sendo tratados, né, gente? Por isso que é importante a sintonia elevada, tá certo? Manter a mente elevada nos estudos, concentrando naquilo que é de mais belo, na bondade de Deus, tá certo? Então, que Jesus abençoe a todos, que a nossa reunião possa transcorrer naquele clima de paz, de harmonia, entendimento e fraternidade. E que nós possamos sair daqui melhores, não é isso? Ô, gente, como a Thelma já havia falado aqui no início, é um estudo geral. É o estudo do Nosso Lar, né? De André Luiz, que é a primeira obra da série André Luiz. Mas não se resume só nisso. Então aqui nós vamos ter chance de conhecer também o livro dos Espíritos. Nós vamos ter chance de ir já estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras de Emmanuel, principalmente, tá certo? Então, assim, com Chico Xavier e Kardec, nós vamos dando aquela ênfase ao estudo do livro Nosso Lar. Então, não se resume só na obra de Nosso Lar. É um estudo aprofundado que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 1º, não é isso? Já fizemos aqui o prefácio de Emmanuel, já tivemos a reunião da introdução do próprio André Luiz, né? Porque esse livro aqui é a psicografia de Chico Xavier e é o espírito de André Luiz. Mas quem trouxe para nós o prefácio foi o Emmanuel, né? Então, nós tivemos já o prefácio e agora adentramos no capítulo 1. Qual é o título desse capítulo mesmo, gente? Nas zonas inferiores. Não é isso? Então, o André Luiz está narrando para nós a sua situação nas zonas inferiores. Ele está trazendo para nós o que ele passou com experiência para nos relatar, narrando em detalhes as zonas inferiores, justamente, né, devido à situação de vida que ele levou aqui na Terra. Por que será que ele foi parar nas zonas inferiores? E aí ele está relatando para nós, ele faz uma autoavaliação, que nós vamos ver aqui nesse capítulo, né? Então ele fala que na hora que a nossa amiga estiver lendo, nós vamos lembrar das palavras que estão aqui. Essas palavras são do próprio André Luiz no capítulo 1. De amargura, de horror, de medo e de desânimo. Então esses são sentimentos que ele narra, que ele passou no seu desencarne, quando ele se despertou lá nas zonas inferiores. Agora, olha para vocês verem, amargura, horror, medo, desânimo. Ele narra nesse capítulo que ele desprendeu do corpo no túmulo, né? E nós fizemos aqui uma correlação com a desencarnação do Dimas no livro Obreiros da Vida Eterna, justamente por quê? Porque foi uma situação mais ou menos similar de desencarne, porque o Dimas desencarnou antes do tempo e o André Luiz desencarnou antes do tempo previsto. Por quê? Porque todos nós, quando encarnamos, que é uma situação inversa do desencarne, porque a encarnação é quando você vem de lá para cá, do plano espiritual para cá. E a desencarnação é um processo inverso. Você sai do plano físico e volta ao mundo espiritual. Então, quando nós encarnamos, nós temos um planejamento reencarnatório. A gente pode fazer esse planejamento? Depende, né? Porque se você tem condições morais de poder interferir e pedir
as suas provas ou a sua expiação, os espíritos liberam. Agora, se nós não tivermos condições de fazê-lo, os espíritos fazem esse planejamento para nós. E qual que é o normal da grande massa? A grande massa vem com o planejamento já definido no plano espiritual. Ele não tem condições de participar desse pedido, porque nós temos livre-arbítrio aqui, como nós temos livre-arbítrio lá. Então, nós temos o livre-arbítrio de pedir, né? Mas o próprio Evangelho já fala, pedir, dá-se-vos-á, né? Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, né? Então, é uma trilogia, né? Pedir, buscai e batei. Então, aí os espíritos vão analisar o nosso pedido e vai ver se tem lógica, se tem cabimento, se nós aguentamos aquilo que nós pedimos, e aí é feito um planejamento reencarnatório para nós, cada um de nós. Então, nós temos um planejamento que nós podemos participar ou não. Tá certo? Alguma dúvida até aí? Então, o André Luiz, ele teve o seu tempo interrompido. Ele teve o seu tempo interrompido de vida. Ele desencarnou antes do tempo. E lá no 2º capítulo nós vamos ver que ele foi chamado de suicida. Aí ele ficou sem entender, ele chegou no plano espiritual totalmente perturbado. Ele chegou nessas situações e foi parar nas zonas inferiores. Entendeu? E assim é a grande, mas é a grande maioria dos que desencarnam na Terra. Certo? Então, lá no último parágrafo, nós iniciamos a última reunião. Isso é uma recapitulação breve. Que foi um alerta que o André Luiz fez para nós, encarnados. Ó, amigos da Terra, leia aí para mim. Você está com ele? Leia aí para nós, só para relembrar, tá? Nós já vamos adentrar para frente. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Tá vendo, gente? Só um minutinho. Ó, amigos da Terra. Para quem que ele está falando? Para nós que estamos na Terra. Está dando um alerta. Devido à situação narrada que ele passou, nós podemos evitar os passos que ele chegou. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Para não chorardes depois. Então ele está falando de luzes, tudo isso que nós escrevemos aqui são palavras que estão no capítulo 1º. Estou tirando da minha cabeça. São palavras, e depois nós vamos falar numa mensagem do Emmanuel, né, que se refere à candeia, que são acender as suas luzes. Não colocais a candeia debaixo do alqueire, mas no alto, no velador. Então nós vamos falar a respeito disso. Vamos adentrar no livro dos Espíritos, tá certo? Uma riqueza extraordinária. Muitas revelações. Nós estamos recebendo do nosso codificador, do Allan Kardec, com as suas perguntas e as respectivas respostas dos Espíritos. Porque o livro não é dos espíritas, é dos Espíritos. Então os Espíritos respondem para o codificador. O Allan Kardec trabalhou com médiuns, né? E aí ele codificou a doutrina espírita. O que é codificar a doutrina espírita? É organizar, colocar como se fossem códigos. Ele pegou as respostas e organizou. O livro dos Espíritos tem 1019 perguntas com as suas respectivas respostas. E tem livros que é 1020, porque tem umas que ele subdivide em A e B, tá certo? Pergunta A, pergunta B. Então, a pergunta 23 do livro dos Espíritos, pode acompanhar para mim? Eu não vou ter tempo para poder ler todas, mas ela vai acompanhando aí, porque se eu falar o que tem errado, ela está ali para constatar. E eu estou colocando isso aqui para que depois vocês estudem, são referências, né? A 23 pergunta assim, que é o Espírito? Vocês já sabem.
que é o espírito? Aê, muito bem. É o princípio inteligente do universo. Então, os espíritos que somos nós tivemos início, somos princípios inteligentes, porque somos dotados de inteligência. Quando nós estamos encarnados, nós temos um corpo físico, nós entramos na matéria, nós mergulhamos na matéria. É dado um corpo físico no ventre materno, né? E aí o espírito é ligado, segundo a pergunta 344, momentos após a fecundação. Depois vocês olham lá, tá? Então, é formado ali um corpo e aí nós vamos ter a oportunidade de estarmos na matéria. Nós necessitamos da matéria para implementar a nossa evolução. Não tem jeito de fazer evolução só no plano espiritual. Precisamos da vida no plano físico, para passar pelas vicissitudes da experiência corporal. Tá certo? Está no livro dos Espíritos. Então, nós tivemos início, estamos aqui na Terra, fomos criados por Deus simples e ignorantes, né? No sentido de alcançar a perfeição, como diz a pergunta 132. Encarnamos com o objetivo de chegar à perfeição, a pura e a eterna felicidade, até chegarmos à perfeição. Então temos que encarnar várias vezes e desencarnar também. Então fica um recado para todos nós. Nós que estamos aqui encarnados, estamos a caminho da desencarnação, porque nós estamos aqui de passagem. É uma vida breve. Estamos no plano físico para aproveitar a encarnação, para crescer, para progredir, né? Para poder caminhar e avançar e para resgatar também os nossos débitos do passado. Então, nós estamos aqui no plano físico com esse objetivo. E vai chegar a nossa hora da desencarnação. Então, fomos criados, somos imortais e estamos debaixo da imortalidade da alma. Não morremos. A vida, o quê? Continua. Então, nós mudamos de um plano e vamos para o outro. Ninguém aqui vai morrer. Nós saímos do plano físico e voltamos ao mundo dos espíritos. Leia aí para nós a 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser Espírito. donde volta, ou seja, isto é, Volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. então nós vamos repetir a pergunta para fixar o entendimento. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser. Vai chegar o momento da Thelma? Vai. Vai chegar o meu? Vai. Da Patrícia, do Helder? Vai chegar o nosso momento. Não tenho dúvida, porque a desencarnação é um fato. É um fato. Agora, que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então aqui é breve. Nós estamos a caminho do lado de lá. E ninguém sabe a hora da sua cota de tempo. Porque todos nós temos um planejamento espiritual. Ficou claro? Ou tem alguma dúvida? Deu para entender? Então o André Luiz chegou nesse momento da volta. E o que é que aconteceu com ele? Foi parar nas zonas inferiores. Por quê? Pela vida que ele levou na Terra. Então, um alerta: acendei vossas luzes enquanto é tempo, para não chorardes depois. Não é isso que você acabou de ler? Então, vamos a 150. Isso é importantíssimo. Prestem atenção aqui primeiro, para depois vocês conferirem a leitura. A pergunta 150 pergunta se nós continuamos com a nossa individualidade após a morte. Então, o que vocês acham, antes da Patrícia ler? Nós continuamos com a nossa individualidade ou nós vamos perder a nossa individualidade após a desencarnação? Continuamos com a nossa individualidade. O Espírito, que é a 150A, diz o seguinte: a 150A diz que jamais a perdemos, a nossa individualidade.
e é constatada por meio do... Quem vai saber, antes da Patrícia ler, o que é que constata a nossa individualidade no mundo dos espíritos? Alguém lembra? Nós já falamos aqui na última reunião. O que é que vai constatar que eu sou a Ellen, ela é a Patrícia, ela é a Thelma, ela é a Elvis? É o quê? A presença do perispírito. Porque o espírito continua a ter um corpo fluídico. Leia. 150A. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Perispírito é que dá para nós, é que a nossa individualidade, que nós jamais a perdemos. São importantíssimas essas perguntas junto com o estudo do livro Nosso Lar, porque vai esclarecer, vai aprofundar e vai mostrar a realidade dos fatos. Por isso que o nosso estudo é aprofundado. Nós estamos com pressa, não é mesmo, Patrícia? Não. Então, agora nós vamos ver o seguinte, a 150A. Outra coisa, para a gente começar no nosso lar aqui, nós vamos ver que o André Luiz chega lá completamente perturbado. Perturbado. Olha, gente, ele perdeu a noção de tempo e de espaço. Não tinha noção de tempo e de espaço. Nos próximos capítulos nós vamos ver que ele ficou lá quantos anos, gente? 8 anos. Ou mais, né? Em torno de 8 anos. Tá certo? No umbral. Que são as zonas inferiores. Então, quando ao desencarne, nós estudamos a semana passada como que ele se procede no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o instrutor chega com a equipe técnica para promover o desencarne naqueles que mereciam a presença da equipe espiritual. Porque não são todos que são assistidos por uma equipe na hora do desencarne. Todos são assistidos, mas por uma equipe técnica, não são todos. Está escrito lá no livro Obreiros da Vida Eterna, não são palavras minhas, né? Então, ali nós vamos ver que iam ser desencarnados, se eu não me engano, 7 pessoas, e aí o primeiro a narrar foi o caso do Dimas. E aí nós vimos substância leitosa que sai da região do baixo ventre, com os técnicos espirituais operando na região do plexo solar, depois sai da região do plexo cardíaco, a substância leitosa é retirado do moribundo, que já estava ali, prestes ao desencarne. Comentamos sobre a esposa dele que estava lá, atrapalhando. Por quê? Porque ela estava prendendo o corpo na carne, o espírito na carne, e aí então eles fazem um trabalho com ela também. E na hora que ela é retirada, aí os técnicos terminam o trabalho. Né? Ela estava atrapalhando no bom sentido, porque estava ali cheia de amor e de carinho, auxiliando o enfermo, mas prendendo, retendo nas teias das suas vibrações, né? Então, ali os espíritos vêm, fazem um trabalho no centro cardíaco, retira a substância leitosa e depois, na região do crânio, do cérebro, né, eles vão fazer o último trabalho. Até que no dia seguinte, a equipe chega para fazer o rompimento do cordão de prata. Olha para vocês verem, o André Luiz fala que desprendera do corpo já no diferente do Dimas, que desencarnou com um tempo reduzido. Isso por quê? Porque o Dimas não foi suicida inconsciente. Né? Ele desencarnou antes do tempo porque teve uma vida de sacrifício em favor do próximo. Olha a diferença. E aí então nós vamos saber o que aconteceu com André Luiz, que é o que acontece com a maioria dos que estão desencarnando na Terra. Por isso a importância do conhecimento. Jesus já falava, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. E nós vamos ver no capítulo 6 do Evangelho, depois a Patrícia vai ler para nós. Item 5, o tema do Cristo Consolador, quando ele fala que espíritas, um recado para nós, não está falando para o outro da outra religião, não, espíritas. Isso aqui é o item 5 do capítulo 6, chamado o Cristo Consolador. Então, tem o advento do Espírito de verdade. E há uma mensagem aí falando para nós espíritas, né? Amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Daqui a pouco a Patrícia vai ler o parágrafo, que é importantíssimo para nós, porque está dando um recado para nós que somos espíritos. O que nós estamos fazendo aqui agora? Instruindo. E amando também. Espero que todos nós aqui estejamos na fraternidade. Porque aí nós vamos ver como que se dá isso, que nós vamos relatar daqui a pouco a questão da religião. Porque nesse capítulo aqui vai falar da religião. Quando o André Luiz estava numa situação de muita peleja lá nas zonas inferiores, e ele como médico, um cientista, né, da Terra, ele analisou que a questão filosófica, científica e a questão filosófica científica, elas estão acima, né? Elas estão abaixo da questão religiosa. Que a questão da fé, ela está acima desses valores. Eles são muito importantes para nós, a política, a ciência e a filosofia, enquanto nós estivermos na Terra. Agora, lá no plano espiritual, já é secundário, já vai para o segundo plano. Então, a importância da fé. Então, as religiões deveriam informar para nós acerca das realidades do plano espiritual. Outra coisa, Emmanuel fala também que desencarnar é um mergulho dentro de nós mesmos. O Emmanuel fala numa mensagem que a desencarnação é o retrato da vida. Por quê? Por que desencarnação é o retrato da vida? Porque o desencarne nosso vai mostrar o que nós fizemos aqui. É o retrato da nossa vida. Um ditado que fala, da vida a gente leva, a vida que a gente leva. Exatamente. É um mergulho dentro de nós mesmos. Por quê, Patrícia? Aí o Emmanuel desenvolve esse pensamento na mensagem, no livro Semeador em Tempos Novos. Que ele vai relatar pode anotar quem está querendo, para depois conferir lá. Na travessia da morte. É o que nós estamos falando. Livro Semeador em Tempos Novos. Então o Emmanuel vai relatar lá, né, que no instante da morte nós vamos ver a pergunta 160. 160, olha aí, Patrícia, a pergunta está aí, está marcada aí. Qual que é as perguntas? Falei, tem 3 pertos. 163, 164, 165. Fala da perturbação, é isso? Fala. Então tá, mas não entra nela agora não. Tá. Essas 3 perguntas, repete aí. 163, 164 e 165. Tá vendo a importância de estudar o nosso lar com o livro dos Espíritos? Vai falar da perturbação. Então o André Luiz chegou lá perturbado. Certo, gente? Chegou perturbado. Chegou completamente perdido. Chegou numa situação, e aí ele vai narrar a paisagem do umbral. É o que fala esse capítulo. Escura, densa, nevoeiro, não é mesmo? Isso é para quê? Para amedrontar a gente? Não. Isso é para nos orientar, né? Para que nós não possamos ir por o mesmo caminho que ele foi. Alertar, né? Alertar, né? Então, acendei vossas luzes agora, enquanto é tempo. Tá certo? Então, gente, como eu estava falando, a mensagem do Emmanuel, que é importantíssima, antes da gente começar aqui, porque nós só faltamos um pedacinho do nosso lar, não é isso? Estamos no meio dele. O Emmanuel, lá na travessia da morte, ele vai dizer que é o seguinte: nós passamos pela perturbação, e no instante da morte,
existe um fenômeno que nós vamos passar, hein? Estou falando que nós vamos passar. Tá certo? Via de regra? O quê? Via de regra? Todo mundo vai passar? Todos. Nós vamos passar por um processo que chama retrospectiva. Já ouviram falar? Já. Que é um filme? O Um famoso filmezinho? túnel, é o filme, né? É um filmezinho. Isso aí, quem fala são os espíritos, né? E nós estamos aqui relatando. Então vai ter nessa perturbação da morte, que é normal que passemos, e que vai variar, que nós estamos estudando a perturbação de espírito para espírito. Será que todo mundo fica muito perturbado? Uns ficam horas, outros ficam dias, outros ficam meses, outros ficam anos perturbados. Vai depender da vida e dos conhecimentos. O conhecimento é importantíssimo, né? Então, existe uma retrospectiva, e nessa retrospectiva, na hora da nossa morte, nós vamos ficar marcados naqueles fatos que foram mais significativos da nossa vida. A nossa mente volta e se prende ali. Tá entendendo? Então se prende ali. E esses fatos é que vai marcar a nossa vida no plano espiritual. Por reflexos, por automatismos, por condicionamentos. Por quê? Porque nós vivemos aquela situação dezenas de anos. Então, nesse filme, nessa retrospectiva, parou ali. E isso vai marcar do lado de lá. Então, são os chamados reflexos. A gente já chega com carimbo. Oi? A gente já chega carimbado. Por isso E a que gente é mesmo bom que carimba, né? a gente chega carimbo. habituar, né, ter hábitos bons, pensamentos elevados, porque nós estudamos a última reunião que no plano espiritual funciona a lei dos, lembra? Lei da afinidade, lei dos afins. Ado, cada um. No seu quadrado. É assim que funciona lá. Porque nós temos faixas vibratórias, né? Então, cada um vai ser atraído pelo peso específico do seu perispírito. O perispírito tem peso. Então, se o nosso perispírito é leve, ele vai para regiões mais leves. Se ele é denso, se ele é tenebroso, se ele é pesado, se ele é materializado, nós vamos para as regiões inferiores, as zonas inferiores. Entenderam? Então, isso é importantíssimo, esses conhecimentos que nós estamos adquirindo, porque o conhecimento, o André Luiz chegou lá cru, sabia. Ai, mas eu morri, teve um câncer, e os pulmões continuam respirando a longos alços. Que negócio é esse? Que negócio esquisito é esse? Morreu, desencarnou, perdeu o corpo físico e continua respirando? Chegou o quê? Confuso. Chegou, tinha conhecimentos que nós estamos tendo aqui? Não tinha. Agora ele está trazendo para nós. Porque o conhecimento vai nos auxiliar. Agora, o que vai auxiliar mais? É a conduta. Porque não quer dizer que é espírita que vai para as regiões. Não quer dizer mesmo. Aliás, né, os espíritos às vezes são mais complicados. Tem mais ciúme, tem mais inveja, tem mais briga nas casas espíritas. Infelizmente. Melindres. Tá entendendo? Aí chega na reunião mediúnica, o espírito falou, pronto, e acabou. Ele não analisa, ele não, né, aceita. Então nós estamos conhecendo para não cair em conto de carochinha. Não é mesmo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos que entender isso. Porque tem gente chegando na frente dos espíritas, viu? Ao caso do Voltei, do irmão Jacó. Né? Do livro Voltei. Leiam o livro Voltei, que vocês vão ver a situação dos espíritos. Mesmo? Então o espiritismo é uma bênção. Ele clareia, ele é luz. E nós estamos recebendo as informações, as instruções, presta atenção nisso. Quanto mais a gente recebe, aumenta a nossa
Responsabilidade. Porque muito será pedido a quem muito É dado. foi dado. Então, Patrícia, você falou uma coisa certa, porque as informações vêm de cima. Essa gama de informações que nós estamos recebendo, porque vem dos Espíritos, a revelação, não é mesmo? E nós estamos recebendo. Nós estamos adquirindo. Então, quanto mais recebe, maior a nossa responsabilidade. Então, nós estamos, se a gente errar, é com conhecimento. Aí o seu, É o livre-arbítrio. pois é, Estou errando porque eu quero. Não é assim? todos Eu nós sei, erramos Porque porque eu sei que eu não posso, né? Então a gente tem que já se, conhece. a gente tem que se cuidar nesse A gente tem que se sentido. cuidar. Então, Jesus já falava, vigiai e Orai. orai, para não cairdes em tentação. E a vigilância? Cadê? Então, a nossa vigilância deve ser em todos os momentos, né? Porque a candeia, ela tem que clarear 24 horas por dia, não é só lá no centro espírita, não. É no nosso ambiente, com o nosso companheiro, né? É na via pública, é um atender um telefone, né? Porque a caridade se amplia. Fora da caridade não há salvação. Não tem salvação. E a caridade a gente às vezes acha que é só a campanha, que é só as coisas materiais. Não. A beneficência é importante, deve ser feita, mas a caridade ela é ampla. É o amor dinamizado. É a nossa conduta. É a nossa vibração. É como que eu estou agindo dentro de casa. Como que eu recebo, dou uma informação. Como que eu atendo o interlocutor. Então, a nossa caridade, ela amplia, ela é muito maior. Ela vai muito além de coisas. As coisas são importantes. Ai de nós se não fizermos, né? Agora, a caridade é muito mais ampla, porque tem muita gente fazendo a beneficência descontroladamente. Então, até para fazer o bem, tem que ter equilíbrio. Beleza? Então, nós estamos vendo o seguinte. Vamos ver a situação. Só lembrando aqui, antes de... Falta quantos minutos? Porque voa, né? Boa. Não, falta 20 minutinhos. Ainda falta 20, né? Então, nós vamos entrar nisso aqui agora e daqui a pouco nós vamos falar da religião, que é o que a Patrícia vai ler 163, 164 e 165. Prestem atenção que o estado de perturbação na hora da morte, ele é relativo. Pergunta aos espíritos. Fala a primeira pergunta. A alma tem consciência de... Repete o número da Número pergunta. 163. 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? O que vocês acham? A alma tem consciência imediatamente? Puf, desencarnou, já tem consciência? Não. Vamos ver se os espíritos concordam. Resposta. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então você tinha perguntado se isso ocorre com todo mundo. Tá a resposta aí. O tempo Tá, que é resposta. relativo, né? Hã? O tempo que é relativo, O tempo né? é relativo. Mas acabou de responder. Vamos de novo a resposta para fixar. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo Pode sentar. em estado de perturbação. Aham. Pergunta 164. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Gente. A perturbação, nós acabamos de falar aqui, é igual para todo mundo? Não. O André Luiz estava muito perturbado, não estava? Tá. Mas não é igual para todo mundo. Varia. Então ele vai responder. Resposta: não. Não. Depende da elevação de cada um. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida no corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Tá vendo, gente? Então o conhecimento vai ajudar? Vai. Mas o que vai ajudar mais é a nossa conduta. Pergunta 165.
O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Peraí. Então, nós estamos agora no nosso terreno, que é o Espiritismo. Os conhecimentos que nós estamos aprendendo aqui, vai ajudar? Sim ou não? Vai, com Vai. certeza, sim. Vai ajudar no estado de perturbação? Vamos ver a resposta. Resposta: influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Já compreendia a sua situação. Tem influência muito grande. Mas a prática do bem e A prática do bem e a consciência pura e a consciência pura são o que maior influência exercem. exerce. Então, ficou alguma dúvida? Nós já tínhamos falado aqui. E que o que vai ajudar no estado da perturbação, o conhecimento que nós estamos tendo, ajuda? Ajuda. Claro, ajuda. Né? Eu chegar lá perdido, com uma mão na frente e outra atrás, sem saber nada. A maioria, gente, dos espíritos que estão desencarnando, não sabe nem que morreu. Não sabe que desencarnou. E eu vou falar mais. Eles lá no plano espiritual, eles são reencarnados sem saber nem que reencarnou. Porque os espíritos fazem um programa para ele, porque ele está tão perturbado, que aí eles, voltam para a matéria de novo. Então, quando vai ver, já está com 7 ou 8 anos de idade aqui na Terra. Desencarnou, sem saber que desencarnou, e volta para o corpo físico, na reencarnação, sem saber de nada. Sem saber que morreu. Está entendendo? Isso são os livros que estão relatando para nós. Então, o Espiritismo, influência muito grande. Mas, repete aí a última parte, o que mais vai ajudar... Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Sabe por quê? Porque aqui na leitura do livro Nosso Lar, nós vamos ver que o André Luiz vai falar a frase do problema da consciência. Que o que dava para ele lá, quando ele fez a autoanálise da situação dele, ele falou assim, oh, meu Deus, eu não fui um criminoso. Está escrito aí. Eu não fui um criminoso comum, não matei ninguém. E estou aqui. Mas a consciência dele cobrava. Está aí, no capítulo 1. A consciência dele cobrava. E a consciência dele cobrava porque nós vimos na pergunta 16, olha aí, que fala da consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Está marcadinho aí. Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita onde? Lá na Bíblia? Nós vimos semana Aqui 621. 621. Onde está escrito a lei de Deus? É na Bíblia? Não. 621. Na consciência. Aqui, ó. Então, o André Luiz se sentia culpado. Ele chegou lá sentindo culpado. E ele teve remorso. Porque ele olhou para trás e falou, sem noção de tempo perdido. Está escrito aqui, nós vamos ver agora. Noção de tempo perdido. Vou te falar uma coisa. Chegou do lado de lá e falou, puxa vida, eu podia ter feito, não fiz. Eu podia ter feito. Então, a consciência dele gritou. Não foi um criminoso, mas a consciência dele acusava. Porque ele se desbaratou para o lado dos excessos. Todo tipo de excesso. Na área sexual, na área da gula, na área da bebida. Isso é o que ele está falando. Então, ele foi para a área dos excessos. Não foi criminoso, mas a consciência dele não fez o mal, mas também não fez o bem. Pode ler essa pergunta aí. Está aí logo em seguida. 622? Não. Está escrito para 642. Olha aí, gente. Pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Basta não fazer o mal? No caso do André Luiz, ele não fez mal, não foi criminoso, não. É necessário fazer o bem. Resposta dos espíritos, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ficou dúvida?
está claro como a luz do sol, então não tem dúvida. A perturbação acontece em ambos os planos, tanto aqui, por exemplo, desencarnou, ele pode continuar aqui ou ir para o plano espiritual e continuar perturbando lá. Exatamente. Pode para zonas inferiores. É que eu lembro quando minha avó Isso mesmo. desencarnou. Ela estava dentro de casa, né? Não, minha avó desencarnou em Barbacinas e eu estava em São João cuidando do meu avô. Eu lembro que eu vi ela veio despedir antes de desencarnar, Ó, você sabe? vê que engraçado. Aconteceu isso comigo Eu vi também. ela lá na cozinha e meu avô também ouviu ela, sabe? O dia que o meu sogro morreu, que ele ia comigo no centro espírita, e que nós ficamos sabendo depois que ele tinha desencarnado, ele ia comigo, eu dirigi reunião há 19 anos. Foi comigo todos esses anos, né, na doutrina. E aí ele desencarnou lá na minha casa, ele me avisou. Me avisou que ele estava indo embora. Então isso acontece muito. Isso acontece muito. Principalmente quando tem afinidade. Na hora da morte ele vai lá e despede você. Eu descobri que ela morreu antes do médico. Tá vendo? Isso acontece mesmo. Você vê que como que há a comunicação, né? E como que ela deve estar te orientando e te ajudando hoje, né? Isso acontece. Assim. Já aconteceu comigo isso. Mas já leu todas? Já. Tá certo. Então agora, Patrícia, pega aqui para mim, porque eu esqueci o óculos, minha filha. Aí os espíritos estão me ajudando aqui hoje, eu estou lendo aqui sem óculos. Nossa. Ô Patrícia, só uma coisa aqui. Ela vai continuar a leitura aqui para nós? Nossa, ainda não nos capítulos. Não. Não? Não, é no meio. Esse daqui nós não terminamos. Nós somos até aqui, ó. Por aqui. Aí você vai ler daqui para cá, tá? Aí, gente, prestem atenção só numa coisa aqui, ó. Aqui, ó, noção de a ideia de tempo e espaço. Perdeu a noção de tempo e de espaço. Está perdido no plano espiritual. Aí ele vai falar do medo, ele vai falar do desânimo, tá tudo aqui, ó. Tudo que eu escrevi aqui está escrito nesse. Aí ele vai falar aqui, ó. Patrícia, lê só esse pedacinho aqui que fala, esse pedaço aqui que fala que ele desprendeu do corpo ainda no túmulo. Ou seja, ele foi enterrado ligado ao corpo físico. Desespero. Nossa. Isso acontece? Muito. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que sempre fugia. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Pode continuar. Então, ele desprendeu, porque às vezes a gente lê e passa correndo. E são informações importantíssimas, porque ele desprendeu do corpo dele aí no sepulcro. Atormentava minha consciência. Olha aí, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ele não foi um criminoso, mas a consciência era atormentada. Cobrava dele. Porque a lei de Deus está escrita na consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo. Olha aí, gente, o problema religioso, ó, a religião. Ó. Ele só falava da religião para criticar. Então, nós vamos ver que ele fazia críticas, isso é coisa para tolos, para criticar. E ele conhecia as letras do Antigo Testamento na letra. E olhava aqui, não dá.
Agora ele está sentindo falta da questão religiosa. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários Segundo plano. para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho da gloriosa destinação. Certo, pode continuar. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente A fé. intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Olha aí, presta atenção. Porque, peraí, padre. Porque a gente vai lendo, esquece de estudar. Ele está falando aqui, ó, infelizmente era tarde, tardiamente. O que é isso? Isso se chama remorso. Eu escrevi por aqui, ó. Algum lugar aqui. Não, Eu remorso. falei, não escrevi, né? Olha, no livro Céu e Inferno, nós vamos ver os estudos. É Céu e Inferno que fala do Código Penal da Vida Futura. Pode ir lá olhar, tá? Código Penal da Vida Futura. E ali no Código Penal da Vida Futura vai falar do remorso, que é o primeiro passo. Vai falar do segundo passo, que se chama... Qual que é o segundo passo? Arrependimento. E o terceiro passo, a reparação do erro. Então, ele estava no remorso. O problema do remorso é o seguinte, que nós, encarnados, ficamos no remorso e paramos nele. Maioria, ai, que pena. Muitos, o André Luiz foi para frente. Ele, remorso, arrependimento, reparação do erro. Começou a trabalhar, começou a operar no plano espiritual. E é isso que nós vamos ver na série André Luiz. O tanto que ele procurou aí para frente. Não ficou preso no remorso. Pode continuar. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Acabou? Acabou tudo? Não. Não. Pode ir mais. Aí nós estamos terminando o capítulo. Em verdade, não for um criminoso. Olha aí, não foi um criminoso. Então por que ele ficou no umbral? A consciência atormentada. A filosofia do imediatismo. Olha porém, aí, a filosofia do imediatismo. A filosofia do imediatismo é só pensar no bem-estar dele. É só pensar na matéria. É a vida material, isso que importava. Agora os outros se explodam, né? Então, essa foi a filosofia do imediatismo que a maioria dos encarnados está hoje. A filosofia do imediatismo. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Craveira? Craveira comum, do dia a dia, comum. Ele não destacou, ele estava na multidão, ele não destacou. Jesus estava sempre com a multidão, mas Jesus não integrou a multidão, viu? Jesus não integrou a multidão. Ele estava sempre com a multidão para ajudar ela, mas Jesus não fazia parte da multidão, não. A multidão seguia ele, porque a multidão não tem personalidade. Então, estava na craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Vícios, hein, gente? Ah, isso é comum. É vícios da mocidade do tempo. Organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem... Perseguira situações estáveis. O verbo perseguir é diferente de conquistar. Porque conquistar situações estáveis todos nós queremos. Agora, perseguir é que é o problema.
Que, garan- Só pensa naquilo. que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Avaliou-se e caindo em si da parábola do filho pródigo. Quando o filho que foi embora, o filho que pediu a fazenda, já viram no Evangelho a parábola do filho pródigo? Então, o filho pródigo pediu, o pai, o dono da propriedade, foi embora, pegou a fortuna dele e se mandou. E viveu uma vida pródiga. Quando ele não tinha mais nada, acabou com tudo, meteu o pau em tudo, ele caiu em si. Aí o verbo lá da parábola, tornando em si, ele caiu em si, ele analisou, ele fez o que André Luiz fez. Ele se autoavaliou e viu a situação dele. Ele teve a humildade de ver isso. É o que muitos de nós não temos. Com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo e comezinhos deveres de fraternidade. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Tá vendo? Não nada de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Amigos da terra. Esse nós já lemos, para a gente não perder. Aí ele faz o alerta para todos nós, né? Forte, né? Então, ele está falando que chegou lá como aleijado. Então, são os paralíticos que chegam, né? Os cegos, os surdos, porque chegou sem órgãos, né? Sim. Apropriados para o plano espiritual. Não adestrara órgãos para a vida Não nova. adestrou órgãos. Olha aqui, gente, para finalizar, que nós só estamos faltando 1 minuto ou 2, presta atenção aqui agora, não tem jeito de apagar aqui, mas presta atenção à questão da religião, que ele falou aí, que é mais importante a questão da fé do que os assuntos filosóficos, políticos e científicos, nesses momentos daí da desencarnação. A doutrina espírita, como a terceira revelação da lei de Deus, ela tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia e é religião. Então, a doutrina espírita ela tem esses 3 aspectos aqui para nós. Então, nós estamos recebendo as informações da doutrina espírita, né? E, justamente, isso nos tornando devedores. Porque receber é tranquilo. Agora, nós temos que trabalhar no nosso íntimo e começar a pôr em prática, operar no plano prático da vida, lá no dia a dia. Né? Essa é a legítima candeia, que não vai dar tempo da gente falar aqui, que é a mensagem do Emmanuel, quando ele traz a questão da luz. Vai falar da luz, né? Do iluminar, né? Que está lá em Mateus capítulo 5. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O tempo acabou? 1 minuto? Acabou? Mas se você precisar de mais um Um minuto, minutinho, não, então. pode falar. Então, nós estamos recebendo as informações para que nós possamos melhorar, para colocar dentro de nós, através das instruções. Então, minha querida, leia aqui para mim a última mensagem aqui do capítulo 6 do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela vai ler esse último
que é o advento do Espírito de verdade. Capítulo 6, título: O Cristo Consolador, mensagem do item 5, o advento do Espírito de verdade. Porque a doutrina espírita, ela chegou para nós como a terceira revelação e é o advento do Espírito, o compromisso da doutrina é com a verdade. Né? A primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus, justiça, amor e caridade. As leis morais. Justiça, amor e caridade. Que é uma lei só. Porque não tem caridade sem amor e não tem amor sem justiça. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então, amai-vos e instruí-vos. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, essa mensagem do Espírito de Verdade é de Paris, em 1860. Né? E veio para nós, clareando o nosso entendimento para os espíritas, que é a doutrina espírita. Certo? O tempo acabou, muito obrigado, paz para todos e até o mês que vem. Até o mês que vem. Tá tudo embolado. Ellen, muito obrigada novamente pelo estudo. Realmente, sim. É muita informação, né, gente? Mas é muito importante e é bom, né? É muito bom. Mês que vem tem mais estudos do livro Nosso Lar, que aí é um compilado, não é só Nosso Lar, né, como a Ellen bem falou aqui. Capítulo 2, Clarence. Aí vocês dão uma lidinha antes de... E aí, assim, é isso, né? Não é nem só o nosso, não é só o Nosso Lar, não é só o Evangelho, não é só o Livro dos Espíritos. A gente traz várias informações. Então, assim, eu vou chegar essa semana, ainda vou, até a próxima, ainda vou assistir todos de novo para atualizar, viu? Porque realmente é muito importante. Tô com cola hoje, porque... Gente, então, só para lembrar aqui, a gente está, os recadinhos, tem grupo de estudos do Livro dos Espíritos, toda segunda-feira, via Skype, às 19 horas. Quem tiver interesse, só mandar mensagem pra gente, a gente já inclui. Ou falar aqui mesmo, a gente já organiza para incluir. Toda terça-feira a gente tem a mentalização, é uma ação, então é só enviar o nome, o endereço de quem está precisando de orações, nesse momento de vibrações, e a gente tem um grupo que se reúne para fazer essa mentalização, para fazer essa vibração, né? Então é só enviar, pode trazer para cá o nome, a gente já anota e já passa para a equipe. Pode enviar também pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Pode mandar, a gente já inclui. A gente tem uma caixinha aqui também, para quem está aqui na casa, tem essa caixinha ao lado, tem sempre uma caneta e papel aí. Pode colocar os nomes das pessoas aí também. E toda vez que a gente vem fazer a reunião mediúnica, essa mentalização ela vai para o pessoal também, ou a mentalização também ela vale para quem está ali, tá, gente? Então, pode colocar os nomes ali, pode também. Né? Toda quinta-feira aqui, então, a gente voltou com o atendimento fraterno, tá? Quem precisar conversar, ter esse momento aí, pode procurar a gente tanto aqui na casa quanto nas redes sociais para marcar o atendimento fraterno, tá bom? Outra coisa que é interessante, a gente não tá com a livraria aqui na Casa Girassol, né? A gente tinha os livros expostos ali, mas a gente não tá com a livraria aqui. Porém, no Instagram tem uma partezinha lá de destaques, onde a gente tem todos os títulos dos livros que estão disponíveis para venda aqui na Casa Girassol. Então, o que acontece?
se tiver algum título lá que tiver interesse, né, é só mandar mensagem lá no Instagram mesmo, que a gente já organiza para trazer o livro ou para fazer entrega de alguma forma, tá? A gente se organiza aí. Acho que são esses recadinhos, né? O bazar. Ah, sim. Gente, voltamos com o bazar, tá? Agora num horário diferenciado, tá? Porque a gente está reorganizando, reestruturando. Então, toda quinta-feira, de 5h30 às 7h. Então, de 17h30 às 19 horas, a gente está aberto aqui com o bazar, tá? Semana que vem ainda vai confirmar ou já está confirmado? Vai confirmar, precisa de voluntário. Na próxima semana, então, a gente ainda vai confirmar direitinho, né, se vai estar aberto, mas é só vocês se atentarem aí, ou podem mandar mensagem e a gente vai confirmando aí essas informações direitinho, mas já estamos voltando com o bazar também, tá? Então é isso, Casa da Geração já está voltando a todo vapor. Então, vou agradecer a presença de todo mundo, né, pedindo aos nossos mentores da Casa de Girassol aqui para abençoar todo mundo que está aqui nesse momento, todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir depois. Novamente reforçar, né, que as nossas vibrações nesse momento onde estamos reunidos com esse propósito, como a Ellen bem falou aqui, de amor ao próximo, de fraternidade, ele alcança todo mundo, alcança muitas pessoas. Então, que quando a gente estiver aqui reunido nessa vibração, que a gente possa estender o nosso amor para quem a gente sabe que precisa, independente de se a gente conhece ou não. Então, é isso. Gratidão a todos e até a próxima quinta-feira.